Olá, este é o Conexão. Segundo dados do Censo da Educação Básica, o Brasil tem mais de 48 milhões de estudantes. E a Base Nacional Comum Curricular vai definir o que será ensinado obrigatoriamente nas escolas de todo o país. O documento entra agora na fase de implementação. E hoje nós vamos falar desta nova etapa com a Rosane Dias, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o Alessio Costa Lima, que é presidente da União dos Dirigentes Municipais Nacional, e Luiz Miguel Martins Garcia, que é presidente da Undime em São Paulo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, muito importante para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo na nossa educação, né? Nós falávamos fora do ar que a educação fundamental, a base está em fase de implementação e a base do ensino médio começa as discussões já no mês de maio, então são muitas coisas acontecendo na educação e refletem diretamente na vida ou dos filhos ou dos sobrinhos, na vida de alguém que você conhece e vai refletir. Então eu gostaria de começar, Alessio, te perguntando... Nessa fase de implementação, assim, quais são os desafios? É justamente construir juntos essa implementação da base? Karen, essa questão que nós iniciamos agora da implementação, eu considero como uma etapa até mais crítica do que mesmo a própria elaboração da Base Nacional Comum Curricular, né? Porque você elaborar um texto com as principais diretrizes e orientações do que cada criança nesse país deve aprender, talvez seja mais simples do que traduzir esse texto em uma ação efetiva, em uma ação prática lá na escola, lá na sala de aula. Então, assim, por isso que essa fase, o sucesso dela dependerá de uma ação muito articulada e muito planejada entre as três esferas de governo, né? No MEC, Concede e Undime, e é para isso que nós estamos fazendo de uma forma muito planejada e articulado todo o desenho das ações que serão implementadas, porque nosso desejo é que nós tenhamos agora, é preciso ter clareza, as pessoas confundem o que é a Base Nacional Comum Curricular e o que é o currículo, né? Não é a mesma coisa, né? Explica então para a gente a diferença, por favor. A Base Comum Curricular, ela determina, né, as competências e habilidades básicas que a criança deve adquirir, deve ser desenvolvida em cada uma das fases e etapas de sua vida escolar. O currículo da escola, ele vai traduzir aquilo como, né, que a escola vai trabalhar, como o professor vai utilizar, que metodologia ele vai utilizar, que metodologias de avaliação ele vai lançar mão, né, a proposta metodológica de ensino que a instituição irá utilizar para que aquele aluno adquira aquelas competências e aquelas habilidades necessárias ao seu desenvolvimento, necessária à sua ampliação, à sua formação. Né? Então, assim, essa fase ela é mais complexa porque o currículo ele não se estende ele não se limita, aliás, só a essa questão do conteúdo a ser ensinado, nem tampouco das metodologias, mas ele compreende toda a dinâmica de funcionamento de uma unidade escolar. Vai alterar bastante, assim, o dia a dia de quem trabalha na unidade, o senhor acredita? Com certeza, porque assim nós temos agora o desenho do que precisa ser ensinado a cada criança, né? As redes vão se debruçar sobre como traduzir isso em uma proposta curricular factível, execuível, né? E já pensando em metodologia e estratégia de como que as escolas irão implementar. Então, assim, é fundamental para o sucesso dessa fase de implementação assegurarmos que ela seja uma fase bastante democrática e participativa, onde o sujeito, sobretudo o professor, ele tem assento nessas discussões, né? Então, assim, planejar uma proposta curricular, ainda que seja de uma rede de ensino, ou ainda que seja entre redes de ensino que vão tomar a decisão de fazer de uma forma mais alinhada, eu tenho que assegurar esse espaço de discussão, de ouvir, de participação. Quem está lá, né? na ponta mesmo. De participação de quem está lá, as contribuições que eles terão a dizer, o que eles terão a dizer de como realmente tornar aquilo uma realidade. Né? Agora, professor Luiz, eu gostaria de perguntar agora, falando pelo estado de São Paulo, né, um estado muito grande, como alguns que a gente tem no país, e eu acredito que dentro até do próprio estado existam questões específicas das escolas ou até das cidades. Como que vocês veem a questão da implementação respeitando essas características de cada local? Ou o estado todo dá para seguir uma base só? A própria concepção da base, quando se pensou, quando trabalhou, quando se discutiu e foi amplamente debatido isso daí com a sociedade, já se pensou essa especificidade, como o Alessio acabou de dizer, e há esse espaço.
Agora é importante que haja uma qualificação neste processo de implementação, uma qualificação na discussão sobre essa questão de, afinal, o que é base, o que é currículo, como isso se efetiva e, sobretudo, como transformar a ação de cada professor em sala de aula. A partir desse momento, e nós conseguindo fazer o processo de envolvimento desses agentes, do professor, principalmente nesse momento, nós temos aí as ferramentas para que ele possa contribuir na construção da base, do currículo do Estado, e a partir desta construção se sentir contemplado e ter segurança para trabalhar nesta parte diversificada, neste componente que é específico. Tá? Então, o grande desafio que se coloca hoje, não só para o Estado de São Paulo, com seus 645 municípios, né, para Minas Gerais, com seus 800 e tanto, né, como para todos os estados, porque cada um traz a sua especificidade, né? Os estados da região norte, com as distâncias e a dificuldade de acesso. É isso que eu fico pensando, né? A gente tem muitos Brasis dentro do Brasil, né, professora? Como você enxerga isso? Assim, eu vi que algumas questões ainda ficaram bem, assim, desafiadoras na sua opinião, né? Eu diria o seguinte, nós temos, assim, várias leituras sobre o processo do que ocorre no Brasil, né? Eu poderia dizer, centralmente, da base, porque é isso que nós estamos discutindo hoje, né? Por vezes ela é dito, né? Eu ouvi isso na segunda fase, na segunda versão da base, que era apenas um documento de gestão do currículo e não um currículo. Ainda agora ouvi o mesmo, não é currículo. E aí, o que eu venho pensando já há algum tempo, e no âmbito também do GT de currículo, Grupo de Trabalho de Currículo da ANPED, da Associação de Pós-Graduandos e Pesquisa em Educação, é que se a base não é currículo, o currículo vai ser feito agora, então a base, no meu ponto de vista, cada vez mais amadurece essa ideia, é um instrumento de regulação dos currículos. E isso, na sua opinião, é grave? No meu ponto de vista, não que seja grave, mas é um sinalizador de que a gente tem que pensar com muita atenção o que a base nos indica como concepções quando diz que a organização curricular deve ser por competências e habilidades e não por projetos, né? Quando nós temos inúmeras possibilidades de organizar currículos e quando entendemos, nos dias de hoje, pela história do currículo, né, no mundo, que quem faz currículo são os sujeitos da escola e, para além dos sujeitos da escola, a comunidade daquela escola, porque tem uma identidade cultural própria, né? Quando você fala dessa questão que é complexa, eu não tenho resposta para essas complexidades, né? Nós não devemos nem ter a pretensão de responder a tudo isso com muita facilidade, ao contrário. O papel das pessoas que trabalham com educação é entender que essa complexidade existe projetos singulares, projetos que possam atender à pluralidade cultural que temos no nosso país. E não diria que a pluralidade só está na dimensão geográfica. Eu trabalhei 30 anos numa escola, né? Aliás, em escolas, na escola fundamental, nos anos iniciais e na educação infantil. E eu tenho certeza que eu não seria a mesma professora, mesmo trabalhando num 5º ano de ensino fundamental, em turmas diferentes. Porque o currículo tem vida, né? Ele não se aprisiona. Então, a tentativa Você acha que a base aprisiona o currículo? Não, eu quero achar que não. Mas eu penso, pelas concepções que têm sido postas, que se ela é um objeto de regulação, ela pretende fazer com que a palavra alinhar é uma palavra que se aproxima desse sentido. Eu trabalho com teoria do discurso, eu trabalho muito com a discussão das abordagens discursivas, então eu tento pensar um pouco os sentidos que são produzidos pelos discursos. E quando a gente fala alinhar, é tentar fazer uma leitura mais próxima daquilo que seria uma matriz. Na sua opinião, professor Alessio, existe esse risco mesmo? O desejo, né, quando se discutiu, né, que a sociedade brasileira aprovou desde a CONAI, se incorpora ao Plano Nacional de Educação, a necessidade de se ter uma base comum nacional, a ideia era garantir, né, que toda criança brasileira, independente de onde ela nasça, ela tenha acesso a um conhecimento considerado essencial ao seu desenvolvimento. Então, o objetivo do porquê se tem uma base, o que move toda a discussão e a defesa de uma base,
porque tem muitas pessoas que não concordam que deva ter essa base, né? Mas essa é uma discussão vencida. Já porque, tem que lidar agora, nós estamos no corpo né? da lei, já estava lá, na própria lei do Plano Nacional de Educação trazia como necessidade, e agora foi regulamentado pelo Conselho Nacional da Educação, então nós já temos uma base, que a Undime considera um grande avanço e que nós participamos em todos os momentos, porque o nosso país, como a professora coloca, né, ele é um país muito diverso, né, mas nós precisamos assegurar que toda e qualquer criança brasileira, independente de onde ela nasce, ela tem acesso a uma educação básica essencial ao seu desenvolvimento. Então o objetivo era dar transparência ao que deveria ser de fato ensinado como essência numa escola. Tanto que a base ela não tem aquele objeto de engessar, né? Há muitas críticas em relação a que a base, enquanto instrumento de regulação, ela pode querer engessar a escola, ela pode querer engessar o sistema de ensino, mas a base ela não tem esse espírito. Ela tem um espírito de dar transparência para o pai, para o aluno, para o professor, o que a criança precisa aprender em cada uma das etapas. Agora, como isso será feito, como a professora nos traz, né, a complexidade do currículo, da forma como o currículo é vivo, ele vai se traduzir isso na prática de diferentes maneiras, mas eu preciso ter clareza do que a criança precisa aprender. E isso é o sentido maior de se ter uma base nacional. Agora, como nós vamos fazer isso, é esse passo que nós estamos agora vivenciando. Como os currículos serão reelaborados ou elaborados, aqueles que não existiam ainda, à luz dessas orientações. Então, elas seriam... No Brasil, nós já tivemos as diretrizes curriculares nacionais, que já foi um avanço, né, os parâmetros curriculares, mas eles tinham um nível de abstração maior. Talvez agora a base represente um esforço de se aproximar mais, né, em termos mais concretos, do que a criança precisa de fato aprender em cada etapa por etapa, modalidade, o que ela precisa aprender. Então a base representa esse esforço, mas ela não substitui o currículo. É importante que isso fique claro. A partir dela é que os currículos serão repensados, reelaborados, né, ressignificados. Né? Agora, falando sobre o papel do educador, do professor, quem vai estar trabalhando diretamente com essas crianças, o que muda ali? Vai passar por processo de formação, de atualização, que vai mudar a forma dele trabalhar, né, professor Luiz? Com certeza. A transformação ela vai ser muito grande. A própria mobilização nesse momento, eu entendo que a base ela também constrói identidades. Né? A partir do momento que nós temos a base nacional, em comum, ela traz uma identidade do estudante brasileiro e essa identidade ela não pode ser limitada. Eu concordo plenamente com as ponderações feitas pela professora. E nesse sentido, agora nós iniciamos um processo de reflexão muito profundo. O que nós temos que garantir é que nos estados, e a Undime está se articulando de forma muito forte, intensa, em regime de colaboração com os estados, para garantir que isso chega lá na ponta, que cada escola, que cada grupo de professores faça uma reflexão dentro da sua atuação e também faça uma reflexão sobre a sua forma de atuar. Porque seguramente esse professor compromissado, envolvido com a mudança, ele é incapaz de dar a mesma aula para séries similares com classes diferentes, como muito bem abordou a professora. Então, além de tudo isso, uma oportunidade de refletir sobre isso, uma oportunidade de iniciar todo um movimento de reflexão na formação contínua, na formação em serviço que já é feito, como também de repensar o processo da formação inicial das universidades. Quando o senhor diz a formação dos professores lá nas faculdades, né? A formação inicial, sim. Lá nós já estamos pensando os municípios de uma forma muito forte, pensando agora na implementação e na construção do currículo das séries iniciais, né, e da educação infantil. Os municípios assumem esse protagonismo, a Undime faz esse papel de articuladora, em regime de colaboração, e o Estado ainda tem redes em vários, né, as redes estaduais estão presentes ainda, e a partir desse momento, então, essa ação vai ser muito concreta. Tem que ser repensado, tem que ser reconstruído, e depois também é necessário que o Ministério da Educação faça esse processo de discussão da formação inicial. Professora, como fazer isso, né, essa discussão, né, da formação dos professores, né? Tem duas questões que eu acho que são importantes dizer aqui. Eu venho pesquisando políticas de currículo, né? Então, quando nós discutimos políticas de currículo, a gente tem que entender que o currículo ele é dinâmico.
por natureza, e ele, por mais que pretensões sejam feitas, não é à toa que PCN em algumas escolas sequer foram abertos. O que diria é o PCN, mesmo professora? Parâmetros curriculares do ensino fundamental, teve do ensino médio também, né? Isso nos anos 90. Depois, as diretrizes que permanecem, todos esses documentos estão em vigência no Brasil, não foram e não serão, né, revogados em virtude da Base Nacional. O que eu quero dizer é que a dinâmica do currículo, da sala de aula, do magistério, ele é tão intensa que a ideia de uma implementação para quem vem estudando políticas de currículo não existe. Porque tudo faz parte da produção de políticas. O momento que se diz, temos uma base, ela é uma normativa a partir de agora, né? Há um momento que a gente vai chamar, com o Stephen Ball, normatividade, definição curricular. Foi produzido um texto. Ele tem vida, mas ele não vai condicionar toda a vida da escola. Por isso que eu digo que é complexo, porque por mais que eu entendo, né, mesmo, com muito carinho, com muita atenção, o esforço que está sendo feito na sociedade, por parte da sociedade, em crer que vai haver uma maneira de leitura da base nos currículos locais, que seja alinhada à base, isso é um desejo, no plano psicanalítico, que pode não se concretizar. Entendi. Porque o fato de termos leis não significa, no caso do currículo, que todos os currículos produzidos na escola vão se espelhar ali, a menos que existam outros mecanismos, como a avaliação, né, que venham a condicionar esse tipo de leitura. Por isso que eu fico um pouco assim, preocupada. Eu digo assim, uma leitura crítica, né, da base, mas, por outro lado, muito tranquila, porque a releitura é feita a todo momento pelo professor da escola, acontecer. É feito nas secretarias, Sim. É feita pela produção de materiais didáticos. É muito vivo, como a senhora estava dizendo, Não né? é? Então, tem interromper um projeto de regulação, mas existe o tempo todo contrapontos a essas a vida acontecendo regulações. dentro da educação. Eu vou interromper um pouquinho a nossa conversa, que a gente vai trazer para esse bate-papo a Laís Semis, que é jornalista da revista Nova Escola, e ela participou de matérias especiais feitas sobre a BNCC. Olá, Laís, você me escuta bem? Oi, Karen, escuto sim, tudo bom aí? Tudo, e com você? Também, tudo bem. Obrigada por participar. Eu gostaria de perguntar, você participou de algumas das audiências públicas que discutiram a base, né? Quais suas impressões? Você viu que havia muitas pessoas ali representadas? Por exemplo, escolas que estão muito distantes geograficamente estavam sendo ouvidas e representadas nessas audiências? Então, Karen, eu participei das 5 audiências públicas que aconteceram nas 5 regiões brasileiras. E, embora tivessem representações de diferentes segmentos da sociedade, tanto instituições quanto escolas, educadores, era um espaço muito limitado, né? Porque as audiências tinham ali um espaço de mais ou menos 300 participações em cada audiência e elas representavam uma região, né? Mas foi muito interessante observar como cada região trouxe as suas particularidades, né? Na região norte apareceu muito a questão indígena, no sul a língua alemã, então foram muito diversas, embora alguns temas fossem em todas as audiências recorrentes, né? Como a questão do gênero, a questão da alfabetização, tanto na educação infantil quanto passando para o 2º ano, né? Foi uma experiência bem interessante ver essa diversidade do Brasil, mas eu acho que, infelizmente, pelo formato das audiências públicas, elas não conseguiram trazer tantas vozes assim como outras consultas públicas que a base teve, como, por exemplo, a consulta pública online aos seminários estaduais. Entendi. Agora, falando sobre essa questão da alfabetização, você mesma trouxe, né? E fora do ar a gente estava conversando sobre ela. Foi realmente uma questão de debate? Explica pra gente. De muito debate a questão da alfabetização, né? Hoje em dia a maioria das redes, elas alfabetizam até o final do 3º ano e a gente sabe pelos índices, né, que muitas não conseguem alfabetizar nesse prazo. Então, passando o ciclo de alfabetização para o 2º ano, isso gerou uma preocupação muito grande nos professores de não conseguirem essa equidade que a base
planeja, né? Entendi. Então, mas ao mesmo tempo outras redes já fazem isso, né? Por exemplo, no Ceará, as crianças já são alfabetizadas até o 2º ano em todo o estado, e em São Paulo também tem algumas redes que já funcionam nisso. Então, foi um debate muito grande da preocupação dos professores em como fazer essa mudança, né? Agora, falando de professores, essa questão da formação do professor e atualização para lidar com essa questão da nova base também era trazida? Sim, essa é uma grande preocupação que a gente vê muito assim, entre os leitores da nova escola e em conversas com os professores, porque o prazo de implementação é até 2020 e a base é um documento muito extenso, né? Então, os professores que estão em sala de aula, eles vão precisar se atualizar e o espaço de tempo não é tão grande assim, né? Então, os professores, eles têm se preocupado bastante com essa questão, com o que está mudando na base, o que é a base, o que ela implica dentro da sala de aula. Entendo. Ô, Laís, eu quero muito agradecer a sua participação. Dá para ler todas as matérias lá no site da revista Nova Escola, né? Sim, sim. A gente já tem planos de aula também alinhados à base e em breve a gente vai lançar alguns guias que explicam essas mudanças específicas em cada disciplina. Bacana. Muito obrigada pela sua participação, viu? Imagina. Grande abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau. E olha só, gente, vamos voltar. Assim como no ano passado, o Canal Futura vai transmitir as audiências públicas da Base Nacional Comum Curricular em parceria com o Conselho Nacional de Educação. Basta acessar o Facebook do Futura para acompanhar em tempo real, tá ok? A primeira audiência está marcada para o dia 11 de maio em Florianópolis, então fique atento porque todos podem participar e mandar sugestões das audiências da Base Nacional Comum Curricular relacionadas ao ensino médio, tá bom? Dia 11 de maio é a primeira. Professor, o senhor queria fazer uma réplica ao que foi dito ali? E a segunda será em Fortaleza, né? A segunda inclusive em Fortaleza. A Undime Nacional foi convidada para coordenar a segunda audiência nacional do ensino médio, será na minha cidade, em Fortaleza. Porque a gente vai transmitir também. Mas sobre o que a nossa colega comentou agora, é interessante dizer assim que as audiências realizadas pelo Conselho Nacional de Educação foi só mais um canal de escuta, e eu diria de uma escuta mais refinada, de uma escuta mais qualificada da sociedade brasileira. Ela não tinha a pretensão de ali esgotar um amplo debate, até porque, como o professor coloca, a discussão de currículo, de política curricular, ela é muito dinâmica, ela é muito viva, você não dá para, numa audiência, você esgotar, né? Mas ali foi um canal para possibilitar, né, que a sociedade ainda se manifestasse, porque nós tivemos as colaborações por escritas no site do Ministério, nós tivemos as colaborações nos seminários estaduais que as Undimes estaduais organizaram nos 27 estados da federação, que foi uma oportunidade onde a Undime, o Concede, organizou esse momento presencial para propiciar que mais professores participassem do debate ao vivo e a cores, né, expressando os seus sentimentos, as polarizações que aconteciam em torno da questão do processo de alfabetização, da educação infantil, a questão de gênero, que eram questões bastante recorrentes, debates acalorados nas discussões da base no âmbito dos estados, e ali ela tinha esse objetivo, mas que essas audiências não se esgotavam na audiência em si. As instituições tinham a oportunidade de encaminhar ao Conselho Nacional de Educação suas contribuições de forma mais elaborada, e muitas instituições da educação brasileira, muitas entidades, elas assim o fizeram, né? Então, assim, houve essa participação. Não houve só aqueles 3 minutos de fala. Os 3 minutos ali foi para verbalizar e sinalizar, olha, nós estamos aqui, nós pensamos sobre isso, mas o documento que remetia todo o aprofundamento da discussão, ele foi encaminhado por essas instituições ao Conselho e foi objeto por nós, que eu também aqui falo em nome do Conselho Nacional da Educação, porque eu sou conselheiro também, e foi objeto da nossa apreciação. E diga-se passagem, foi fundamental esse momento de escuta, inclusive para que nós, conselheiros, pudéssemos nos posicionar diante de determinados temas. Né? Infelizmente, nosso tempo, né, já se esgotou, né? O tempo escorre mesmo. Mas eu queria, antes de terminar, colocar o site da Base Nacional no ar, também com o endereço, para que você possa acessar, tirar suas dúvidas. Você pode acompanhar tudo ali no basenacionalcomum.mec.gov.br. Como nós começamos dizendo, né, esse assunto vai passar pela vida de todo mundo, né? Mesmo que você não tenha filho, educação é um dos pilares do nosso país e precisa de muito carinho, muita atenção. Então, acompanhe aí, viu? basenacionalcomum.mec.gov.br.
E novamente eu quero convidar você para acompanhar junto com a gente, já que o canal Futura vai transmitir as audiências ao longo aí do ano, como o professor já falou, né? O primeiro é a primeira audiência em Florianópolis, a segunda em Fortaleza, e a gente vai mostrar tudo aqui pelo nosso Facebook do Futura aí, ó, @canal Futura Oficial. Muito obrigada, viu? Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Voltem sempre com essas informações e com esses questionamentos que são muito legais da gente para participar, viu? A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima!